Leitura do livro Rompendo as Prisões, de Claudete Ferreira. Áudio 10. Capítulo 9. Enfim, 18. Num dia qualquer, na hora do almoço, ouvi no noticiário da rádio que a Aurora, frigorífico de frango de Maravilha, cidade vizinha, estava contratando funcionários e decidi que eu iria trabalhar lá. Falei com meu pai, pois minha mãe estava viajando, e no dia seguinte fui lá na empresa fazer minha inscrição. Uma semana depois completei 18 anos e a empresa me chamou para trabalhar. Quando minha mãe voltou de viagem, eu já estava de malas prontas para sair de casa novamente. Detalhe: quando fui chamada para trabalhar na Aurora, eu precisava ir morar naquela cidade, que fica a 28 quilômetros da casa dos meus pais, e eu não conhecia ninguém lá. Mas tinha certeza que daria tudo certo. Quando comecei a trabalhar, já tinha conseguido uma pensão para morar. Estava muito empolgada, achando que minha vida estava resolvida, que agora tudo ficaria bem e que todos os meus problemas haviam ficado no passado. No entanto, comecei a fazer amizades no trabalho que me levaram a uma vida de festas e bailes. Gastava mais do que ganhava. Certa noite, em um baile, conheci alguém. Me apaixonei. Confiei cegamente na pessoa e em suas promessas de amor, mas um mês depois descobri que ele estava noivo. Perdi o chão. Entrei em depressão. Para mim, o mundo tinha acabado. Perdi a vontade de viver. Quanta frustração! Nada dava certo para mim. Minha única esperança era encontrar alegria no trabalho, mas cada dia ficava mais triste e deprimida. O orgulho e a vergonha de reconhecer meus sentimentos e dificuldades me impediram de procurar ajuda, e a cada dia eu ficava pior. Até que um dia no meu trabalho eu ouvi uma voz que me mandava cortar todas as mulheres da minha mesa, com uma faca. Fiquei apavorada. Olhei para o lado, mas ninguém falava comigo. Pensei em estar enlouquecendo, quando senti uma força invisível me puxando para fazer o mal. Mesmo estando fraca, consegui resistir e saí correndo da sala aos prantos, porque eu sabia que, apesar de tudo, eu não era uma pessoa má, só estava um pouco perdida. Minha chefe veio falar comigo, e por eu não estar em condições emocionais para voltar ao trabalho, me mandou para casa. No caminho de casa havia uma passarela de pedestre que ficava sobre a rodovia federal 282. Quando estava no meio da passarela, ouvi novamente aquela voz que me dizia: "Por que você não fez o que lhe mandei? Agora você vai se jogar daqui. Porque você não me obedeceu, agora vai ter de morrer. Se joga dessa passarela agora." Eu estava muito abalada emocionalmente. Entrei em estado de choque e estava muito difícil resistir àquela força maligna. Mas apesar disso, consegui resistir e implorei pela vida, porque apesar de estar triste, não queria que esse fosse meu fim. Queria atravessar a passarela, mas não consegui. Tinha uma força invisível que me puxava para baixo. Não sei como sair de lá, só sei que quando acordei estava deitada em minha cama na pensão. Hoje eu sei, e tenho certeza que foi Deus que me resgatou naquele dia, porque Ele me ama e tem um propósito muito especial na minha vida. E aquela força invisível era o diabo tentando destruir os planos de Deus na minha vida. Com tudo o que aconteceu, fiquei com medo de trabalhar e fui para a casa da minha mãe. Ela ficou muito assustada ao me ver abatida. No outro dia, tentei conversar com a família para contar o que estava acontecendo e pedir ajuda, mas meu pai não quis me ouvir. Levantou da mesa e me deixou falando sozinha. Meus irmãos riram de mim e a minha mãe, coitada, queria me ajudar, mas não sabia como. Acho que ela estava mais apavorada que eu. Me senti tão sozinha e rejeitada naquele momento que não queria mais sair de casa. Uma amiga soube o que estava acontecendo comigo, foi até a casa da minha mãe e queria me ajudar. Adivinha como? Outro baile. Será que era a escolha certa, já que esses eventos só me aprisionavam cada vez mais? Mas ela me convenceu a ir, para me distrair um pouco. Quando cheguei lá, encontrei um rapaz que morava perto da pensão.
Era a única pessoa conhecida por lá. Fiquei tão feliz ao vê-lo que eu fui até ele para cumprimentá-lo. Ficamos juntos e dançamos a noite toda. Só que tinha um porém. Minha colega de pensão era apaixonada por ele. Mas, como para mim era só diversão e pensei que nunca mais iríamos nos falar, porque ele era um rapaz que fumava, bebia e sempre estava rodeado de mulheres e tinha fama de não levar as mulheres a sério, não me importei com o antes e depois. Só queria viver o momento e tentar superar minha dor e tristeza. E quanto a minha colega, era só não contar a ela. Por isso, quando olhamos para a circunstância, nos afundamos cada vez mais e nos tornamos egoístas e o orgulho precede a queda. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Provérbios 16:18. Ao agir sem pensar ou agir com base nas emoções doentias do momento, são a pior armadilha para nossa alma, pois levam a vida ao verdadeiro caos. O que já estava difícil fica ainda pior, e o fim é a destruição e a morte. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. Somente a humildade tem o poder para destruir o orgulho e romper com esse ciclo doentio de destruição e restaurar as emoções, pois a humildade nos leva a reconhecer os erros e buscar arrependimento e restauração, ou seja, nos leva para perto de Deus. E Ele nos pega pela mão e anda conosco pelo caminho da libertação. A sua verdade rompe todas as prisões da alma e da mente e nos deixa livres para viver. E nessa jornada, as dificuldades e o temor do Senhor nos ensinam a sabedoria e passamos a agir com honra e não mais com vergonha. Pena que naquele tempo eu não sabia disso. Estava tão perdida em minhas próprias emoções que elas conduziam a minha vida. Eu pensava que comigo seria diferente, porque ele tinha todo o tempo e atenção para mim. Me buscava no trabalho todos os dias. Me fazia sentir alegria novamente. Alguém estava sofrendo, mas isso não importava. O importante era eu estar bem e feliz. A maior prova de amor que ele me deu foi parar de fumar, pois eu não suportava o cheiro do cigarro. Apenas 3 meses depois estávamos morando juntos, e ele era muito bom para mim, e cuidou de mim nessa fase difícil de depressão. Eu o amava muito, e era grata por ele ter me ajudado a ficar forte no momento que achei que não tinha mais sentido para a minha vida. Superamos muitas dificuldades juntos através da nossa união. Foi nessa fase de depressão que fui a primeira vez a uma igreja evangélica e conheci o Deus vivo, aquele que tem poder de mudar vidas, porque até então eu ia na igreja, mas para mim eram só histórias bonitas. A partir desse momento, comecei a usar a minha fé e a minha vida começou a ter um novo sentido, porque agora Deus estava no controle e Ele me guiava rumo à liberdade através do amor e a verdade da sua palavra. Com toda essa mudança, despertou em mim a vontade de voltar a estudar. Meu esposo me incentivou a fazer faculdade. Passei no vestibular para administração em São Miguel do Oeste. A cidade ficava uns 40 quilômetros de distância da minha casa. Estudava de manhã e trabalhava de tarde até meia-noite. Dormia em média 4 horas por dia. Era muito cansativo, mas estava feliz porque era o meu sonho. No trabalho, tive uma nova oportunidade. Fui treinada para tirar as férias dos líderes. Eu era coringa. Estava muito feliz e realizada. Pela primeira vez eu me sentia importante e com valor. Mas aí aconteceu uma crise, a gripe aviária, e demitiram muita gente, e quem tinha promovido eles colocaram de volta na função anterior. Fiquei arrasada, muito triste e desmotivada, porque muitos colegas me humilhavam e riam de mim, e isso me fez sentir um nada novamente. Não consegui lidar com a situação, e me senti rejeitada, humilhada e não tinha mais vontade de trabalhar. Isso me levou a faltar muito no trabalho, sem justificativa, o que foi a causa da minha demissão por justa causa.
Esse foi o meu primeiro e único trabalho com carteira assinada. Ele durou apenas 2 anos e 9 meses, e o caracterizo como a pior fase da minha vida, onde vivi num inferno gelado. Com isso, o que já estava difícil ficou ainda pior. Sem dinheiro, sem trabalho e ainda ouvindo as críticas do meu esposo que me faziam sentir uma burra, comecei a procurar um novo trabalho. Mas, com a minha falta de experiência, só consegui um estágio de meio período na Previdência Social. Ganhava muito pouco, mas era melhor que nada. Alguns meses depois, meu esposo também foi mandado embora do trabalho e estávamos os dois desempregados. Essa situação nos fez buscar uma nova saída. Precisávamos pensar numa solução. Meu esposo sempre teve o sonho de ter o seu próprio negócio, um restaurante. Então começamos a planejar nossa vida nesse sentido. Nossa primeira tentativa foi com um sócio em Pato Branco, Paraná, mas não deu certo, porque eu era muito insegura e isso me impedia de aprender a cozinhar. Tinha pavor só de pensar no assunto. E quando nós não acreditamos em nós mesmos, como queremos que os outros acreditem? Fui muito humilhada lá. Ouvi coisas que me entristeceram muito, mas procurei guardar aqueles sentimentos negativos para não atrapalhar meu esposo, porque ele não entenderia. Depois da primeira tentativa frustrada, tivemos que morar por 3 meses de favor na casa do meu sogro, porque não tinha mais casa nem móveis. Sou grata a Deus por tudo que eles fizeram para nos ajudar, nesse momento tão difícil. Eles foram a luz em meio a tanta escuridão. Persistindo no sonho de abrir o próprio negócio, em janeiro de 2008, viemos morar em Joinville, inicialmente para trabalhar no restaurante de alguns parentes. Com a ajuda deles, 2 meses depois, estávamos inaugurando nosso próprio restaurante. Era muita expectativa de sucesso, mas a inauguração foi um fracasso. 15 jantas. Estávamos esperando no mínimo 100 pessoas. Eu nunca tinha visto tanta comida ir para o lixo. Quanta tristeza e que decepção. Mas apesar da decepção, decidimos persistir. Firmamos os pés no chão e trabalhamos só nós dois, de domingo a domingo, dia e noite, sem parar, e mesmo assim mal dava para pagar as contas. Estávamos em uma cidade estranha, sem conhecer praticamente ninguém, apenas com um sonho, sem nenhum capital de giro e sem carro para fazer as compras. Tínhamos que fazer tudo a pé. Detalhe, em Joinville chovia muito naquela época. Conforme o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. E quase um ano depois conseguimos comprar nosso primeiro carro. Foram tempos difíceis, mas aprendi muitas lições. Aprendi a confiar em Deus, ter humildade, perseverança, paciência, aprendi a servir aos outros. Perdi a timidez e aos poucos fui aprendendo a gostar de cozinhar e me sentindo segura nessa área da alimentação. Como na empresa as coisas estavam melhorando, eu queria realizar meu sonho de casar na igreja. Por isso, em abril de 2009, casamos no civil e religioso. Em maio do mesmo ano, me batizei e entrei em comunhão com a igreja. Isso para mim era muito importante, porque Deus era tudo para mim e eu queria agradá-lo em tudo e estar em obediência à sua palavra. A partir dessa data, muitas coisas começaram a melhorar na minha vida. Deus estava me abençoando. Logo, abrimos mais um restaurante em outro bairro, que ficou aberto só por 8 meses. E a culpa do fracasso foi minha, por não ter capacidade e condições emocionais para administrar as adversidades da empresa, que na verdade não tinha as mínimas condições de funcionar. O ambiente era muito pequeno e quente, não parava funcionário para trabalhar, e isso me levava a ter de trabalhar praticamente sozinha. Eu estava fazendo a comida, atendendo o cliente, lavando a louça, limpando tudo sozinha. Mas apesar de eu estar fazendo o meu melhor para meu esposo, isso não era o bastante, e eu deveria ser capaz de cuidar de tudo sozinha. Essa foi minha primeira experiência de fracasso como empresária. Quando não aprendemos as lições que o fracasso nos ensina,
Infelizmente, seguimos em frente cometendo os mesmos erros e culpando os outros. Por mais que eu lutasse contra aquele sentimento de inferioridade, tudo o que acontecia à minha volta me levava de volta naquela prisão, onde eu me sentia um nada, um lixo, e às vezes até eu acreditava que eu não merecia ser feliz, próspera e abençoada.